Bom, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso último dos 3 encontros do semestre, né? Porque tem mais 3 no próximo semestre, né? E hoje a gente vai falar, nosso tema, tem um pequeno equívoco no título, que inclusive pode ser motivo para a gente começar a falar sobre, né? Que efeitos, porque o termo foraclusão imediatamente chama foraclusão do nome do pai, né? Pois bem, mas tem um equívoco, porque aqui tem efeitos da foraclusão do nome do pai pela ciência. Bom, não é isso, a ciência não foraclui o nome do pai, a ciência foraclui o sujeito. É diferente, né? Então tem um errinho nosso aqui, erro nosso. A gente vai falar inclusive disso, né? A normatização universitária, a paranoia bem-sucedida no lar social, que é a própria ciência, o nazismo, a segregação e a destruição do sujeito. Muita coisa para falar num dia só, não é? Mas eu coloquei esses temas assim meio que encadeados porque eles têm a ver exatamente com todo esse processo de inserção da ciência e do discurso científico no mundo ocidental especialmente, mas no mundo de maneira geral, né? Então, é disso que nós vamos falar hoje, né? Como estamos aqui em petit comité, então vocês fiquem à vontade também para perguntar, interrogar, né, para a gente ir desenvolvendo uma conversa aqui sobre esse tema, né? Até porque toda a discussão que a gente vem fazendo sobre essa questão do que resta do pai, né, tem a ver também com esse processo de inserção da ciência e do discurso científico na cultura, especialmente na cultura moderna, né, moderna ocidental. Bom, para falar disso, eu preciso esclarecer rapidamente alguns termos, né, que não sei se todos vocês estão já manipulam essas ideias, né? Primeiro, falar um pouco dessa diferença ou essa relação que existe entre psicanálise e ciência. Nós já tivemos um dos 3 encontros só sobre isso. Não me lembro se foi ano passado ou foi ano atrasado, mas teve um dos 3 encontros num semestre cujo tema era psicanálise, ciência e capitalismo, né? Não, teve um que era psicanálise, ciência e capitalismo, foi ano passado, né? Isso. Eu vou só rememorar para vocês algumas questões dessa relação, que é uma relação que não é simples, né? E é polêmica, para a gente poder também se entender um pouco sobre essa questão do que é, por exemplo, essa ideia de uma foraclusão do sujeito ou uma foraclusão da coisa, como diz Lacan. Bom, vocês conhecem a história do Freud. O Freud tinha uma posição específica sobre a relação da psicanálise com a ciência, que não é a mesma de Lacan, né? Mas Freud, a gente está sempre, quando lê Freud, sempre se deparando com esse desejo dele de que a psicanálise venha a ser reconhecida, obviamente porque Freud foi o pai da psicanálise, estava criando uma teoria e tinha essa ambição científica de tornar a psicanálise uma ciência, né? Ou pelo menos que a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência mundialmente e tal, e o Freud trabalhou para isso, né? Fez uma série de movimentos institucionais e teóricos, etc., para que isso acontecesse, e terminou conseguindo, não é? Que houvesse um reconhecimento público da psicanálise como uma prática e como uma ciência. Então, a psicanálise ainda é arrolada no rol das ciências, né? Até quando a gente não sabe, dependendo dos movimentos da ciência, né? Ele tem um artigo muito conhecido, muito citado, que talvez você já tenha ouvido falar, que se chama A Questão de uma Weltanschauung. Não se traduziu, não é, esse termo, mas quando se traduz é um termo alemão que quer dizer visão de mundo, está traduzido como visão de mundo, né? Que parece que não é uma tradução das mais felizes, mas, de todo modo, é como é traduzido esse termo Weltanschauung. E Freud, então, nesse texto, vai dizer o seguinte, de que existem certas visões de mundo, não é? E que a psicanálise ela não constitui uma visão de mundo, mas ela acompanha uma visão de mundo que é a da ciência.
ele faz questão de dizer que é da ciência para opor a visão de mundo da religião. Né? Aí você já vê a pretensão do Freud ficar do lado da ciência. Não é? Porque o Freud vai dizer que a psicanálise trabalha com uma lógica que implica uma certa racionalidade do real, vamos dizer assim. Esse negócio de real simbólico e imaginário não é de Freud, é do Lacan, mas a gente já antecipa alguns entendimentos. Não é? Então, Freud categoricamente afirma isso nesse texto, né, de que a psicanálise ela não acompanha a visão de mundo religiosa, porque ela vai trabalhar numa perspectiva que implica um certo rigor e um certo tratamento teórico que vem com a ciência. Né? Esse certamente foi um dos motivos que fez com que Freud, por exemplo, rompesse com Jung, né? Porque o Jung mantinha um pé na religião e manteve esse pé na religião, né? E encaminhou as coisas por aí. Né? Talvez um pouco mais na frente a gente entenda melhor essa diferença de Freud com Jung. Bom, pois bem, então Freud tinha essa posição, ele se interessava e brigava e pretendia e desejava que a psicanálise se adequasse a certos parâmetros científicos. Né? Entretanto, isso é uma questão muito complicada para a psicanálise. Por quê? E aí é onde a gente entra com uma certa perspectiva a partir do Lacan, não só do Lacan, mas de outros também epistemólogos e historiadores da ciência. Porque com Lacan, a diferença qual é? Que Lacan vai dizer que a psicanálise, pelo menos como eu entendo, existem psicanalistas que fazem uma leitura um pouco diferente da minha. Alguns afirmam categoricamente que a psicanálise é uma ciência. Eu tenho cá meus problemas com isso, não é? Porque eu acompanho, pelo menos, a leitura que eu faço de Lacan, é que Lacan vai demonstrar, não é, que a psicanálise ela é um efeito da ciência, do surgimento e da emergência da ciência. Não é? E que ela é filha da ciência, ela acompanha a ciência e a emergência da ciência até certo ponto. Não é? Mas, rigorosamente, a psicanálise, a prática psicanalítica, ela não acompanha a lógica ou a metodologia propriamente científica. Não é? Porque se acompanhasse, ela não seria psicanálise. Ela teria um problema muito sério, e eu vou tentar explicar para vocês por quê. Não é? Mas antes de explicar, eu preciso dizer o seguinte, que dizer que a psicanálise, não é, eu disse a minha posição, existem posições diferentes. Dizer que a psicanálise não se adequa à ideia ou à metodologia de uma ciência não é propriamente um demérito para a psicanálise. Pelo contrário. Na verdade, é preciso considerar que a psicanálise, na maioria dos casos, ela é muito mais rigorosa do que a ciência. Não é? Isso não quer dizer que a psicanálise não tenha um rigor teórico, conceitual e metodológico. Ela só não acompanha e nem acha que a metodologia científica seja a mais adequada, por exemplo, para a clínica. Não é? Nós vamos ver aqui que, na verdade, do ponto de vista psicanalítico, a metodologia científica é absolutamente contraindicada, não é? Exatamente por conta dessa foraclusão do sujeito que eu vou tentar explicar para vocês. Não é? Então, existe uma acusação, não é, pública à psicanálise por parte das psicologias e da psicologia comportamental de dizer isso, de que a psicanálise não é ciência, nós somos ciências, a psicanálise não. Não é? Pois bem, eles têm toda a razão. Não é? Eles acompanham a lógica científica, inclusive na grande ingenuidade da ciência no que diz respeito à subjetividade e a uma série de variáveis, como, por exemplo, o desejo, o gozo, o sujeito, a função, o discurso do outro, uma série de questões estruturais para o sujeito que a ciência não sabe e nem quer saber. Não é? Da mesma maneira que os colegas comportamentais, por exemplo, não sabem e nem querem saber. Né? Colocam isso como sendo uma coisa que não existe. Isso é mitologia, é religião psicanalítica e tal. Bom, nós vamos ver que não é bem assim. Né? A prática e a clínica psicanalítica demonstra o contrário.
É claro que dizer que a psicanálise não é ciência, e se vangloriar de ser ciência, isso implica muito mais uma guerra que é mercadológica e ideológica do que propriamente científica, né? Exatamente porque se a ciência, ou como diz Lacan, a verdadeira ciência, ela implica em querer saber e considerar todas as variáveis possíveis. Você simplesmente dá de ombros para algumas variáveis e dizer que não existe, que não leva em consideração, é meio complicado, não é? É meio estranho do ponto de vista científico. Mas, enfim, não vou entrar nessa discussão, não, porque não é essa a ideia, não é? Pois bem, a leitura que Lacan faz da ciência e dessa relação da psicanálise com a ciência implica várias coisas. Uma delas é que nós podemos voltar a essa ideia do Freud de uma Weltanschauung, não é que a ciência surgiu no mundo moderno estabelecendo uma outra relação com o real, não é? Até um determinado momento na nossa história, a nossa relação com o real era uma relação ontológica, não é? Nós olhávamos para o real e víamos entes, até a ciência, não é? Nós víamos, por exemplo, os próprios objetos e as explicações físicas que normalmente, até Galileu, eram aristotélicas, não é? Desenhavam o real numa perspectiva pré-moderna, obviamente, porque a modernidade nasce com a ciência, não é? E no sentido de olhar para o real e ver entes, não é? Encontrar uma certa ontologia no real. Quer dizer, você não olhava para o real e via uma racionalidade matemática, como aconteceu a partir de Galileu ou de Newton e etc., não é? Você olhava o real e via uma lógica, por exemplo, religiosa, divina, deificada e etc. A grande briga do surgimento da ciência moderna com a física galileica foi essa, não é? Por exemplo, a história do Copérnico, do Galileu e essa turma toda aí ali que começaram a interrogar, olhar para o real de outra maneira, por exemplo, que é a discussão sobre o movimento dos planetas, o lugar da Terra no sistema solar, no universo e etc., que, obviamente, toda essa explicação desse real dos planetas, vamos dizer assim, era uma explicação religiosa, deificada e ontologizada, não é? Por exemplo, vocês conhecem a história, o Kepler, que é um cara do século XV, não é? Que foi para a fogueira porque resolveu dizer que os movimentos dos astros não eram circulares perfeitos, não é? Que o movimento dos astros era elíptico. Ele descobriu isso fazendo observações, isso antes do Galileu, não é? E isso era um pecado, né? Porque como é que Deus, que construiu o universo, iria fazer movimentos que não eram perfeitos, se Deus era perfeito, né? Então veja bem como era a diferença, o efeito que tem isso. Você olhar para o real e ver a perfeição divina, não é? Ontológica, deificada, ou você olhar para o real e ver uma observação, não é? Não é nem esquemática, é racional do real, não é? Você encontrar, por exemplo, explicações racionais para o movimento dos planetas, não é? Lembrem-se que na física aristotélica, e especialmente a física aristotélica traduzida por São Tomás, né? Você tinha essa divisão do mundo, né? O mundo sublunar, que é o mundo terreno, e o mundo supralunar. Tudo que era supralunar era perfeito, porque era divino, não é? Nós, aqui no mundo sublunar, que éramos imperfeitos, não é? Então veja que é uma divisão completamente descritiva, imaginária, não é? E o imaginário no sentido lacaniano de imagens, não é? De que você olha para o real e vê, você produz sentidos imaginários, não é? Do real, né? Então o mundo perfeito e o mundo imperfeito, que é o mundo sublunar.
Então, por exemplo, quando Copérnico descobriu que a Terra não era um centro do universo, vocês imaginam o frisson que foi, né? Porque hoje a gente está acostumado com a ideia. Apesar disso, da gente ter feito o Freud diz, inclusive, que essa foi a primeira ferida narcísica da humanidade, né? De que, de repente, nos deparamos com o fato, nós que éramos a imagem e semelhança de Deus, né, de que, então, nós não éramos assim tão centrais como imaginávamos para Deus, porque a Terra não era o centro do universo, né? Apesar de que as afirmações do Copérnico não tiveram muitas consequências, né? Quem, na verdade, retirou as consequências dessas afirmações do Copérnico foi o Galileu. Tanto é que o Papa puxou a orelha dele, né? E ele teve que ir lá negar as consequências dessa ideia, né? Dizem as más línguas que ele disse que, depois que disse que não, ele disse, não, mas se move, né? E de que a Terra, por exemplo, não se movia, né? Era o Sol que girava em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol. Ele teve que negar. Contam, né, dizem as más línguas também que só não foi para a fogueira porque o Papa também estudava física e sabia disso, né, mas não podia dizer, e era amigo dele. Então, deixou passar do Galileu, né? Ele ficou preso lá, prisão domiciliar, né, como a turma agora está essa moda aqui no Brasil, né? Mas não foi para a fogueira. O Kepler não teve a mesma sorte. O Kepler foi para a fogueira, mas também o Kepler foi uns 2 séculos antes, né? Um século, um pouco mais de um século antes, né? Por exemplo, os objetos eram, por exemplo, na física aristotélica, eram exatamente ontologizados, né? Quer dizer, você olhava para os objetos e via o sentido dos objetos. Por exemplo, que existiam os objetos, a explicação dos movimentos do real era determinado pela ontologia do objeto. Ou o objeto era descendente, se ele fosse descendente ele caía, ou o objeto era ascendente, se ele fosse ascendente ele subia. Não é? Então, era toda a descrição imaginária da física aristotélica, que era o discurso que explicava o real da época, não é? Foucault também tem um livro muito interessante, que não sei se já leram, se não leram, leiam, comprem e leiam, porque é uma dessas obras que você tem que ter na sua biblioteca, não é? Obrigatória, que é As Palavras e as Coisas, do Foucault. Não é um livro que se lê simplesmente, devo alertar, não é? Foucault não é Lacan, mas também existem livros que a gente não consegue ler, simplesmente abrir e ler, né? É preciso estudar o livro. Não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil, mas é uma obra-prima. As Palavras e as Coisas. As Palavras e as Coisas. Tem um subtítulo que é Arqueologia das Ciências Humanas, se não me engano, alguma coisa assim. É o tipo do livro que merece um grupo de estudos, não é? Porque é melhor não estudar sozinho, não é? É um livro difícil e tal, é claro que você pode estudar sozinho, mas demanda um trabalho de estudo. E não é você, por exemplo, se você pega a história da sexualidade do próprio Foucault, você abre e lê, né? No fim de semana, você lê a história da sexualidade, o volume 1, pelo menos, né? Os outros 2 são um pouco mais filosóficos, mas A Vontade de Saber é um livro fininho, né? Bom de ler, é claro. As Palavras e as Coisas não é um livro mais denso. E tem uma parte lá onde o Foucault vai falar. O Foucault está nessa época trabalhando com essa ideia de episteme, né? Quer dizer, que são exatamente esse solo de uma determinada época que permite que isso ele tira do Kant, né? Determinadas condições de possibilidade e de pensabilidade, né? No sentido de que você não pensa determinadas coisas ou de determinada forma simplesmente por conta do gênio de um autor. Você precisa ter condições históricas de possibilidade que permitem você pensar de determinada forma, não é? E isso é uma condição discursiva, histórica, que o Foucault chama de episteme, não é? Como Foucault não gostava de psicologia, apesar de ser psicólogo, né, ele criticava muito essa ideia antropomórfica da psicologia.
Então, ele mostrava que o pensamento, por exemplo, não é uma questão cognitiva, né? É claro que é também, mas não é só. As suas categorias e a forma de pensabilidade não é simplesmente uma questão de cognição do sujeito piagetiana, né? Ela tem condições históricas de possibilidade, né? Que não tem nada a ver com a psicologia do sujeito, mas tem a ver com uma certa estrutura discursiva, histórica e cultural, né? A gente pensa de uma determinada forma porque a cultura nos permite pensar, né? Isso não recusa o gênio dos autores, né? Mas o Foucault sabe que a história vai permitindo aparecer determinadas coisas, né? A própria ciência, por exemplo, não foi por acaso que a ciência surgiu no século XVII no mundo ocidental, né? Ela teve, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? De como o Foucault nem tanto fala nisso, mas o Lacan e o Freud e alguns epistemólogos, o Kojève, que foi o mestre do Lacan, dizem isso, de que o cristianismo foi condição de possibilidade do surgimento da ciência, né? Normalmente os epistemólogos fazem essa discussão de que a ciência rompe com a religião, né, com a lógica religiosa. E é verdade, porque é exatamente isso que a gente acabou de falar. A ciência passa a olhar para o real de uma determinada forma que rompe com a forma como a religião olha para o real. Mas é por isso que o Foucault não é epistemólogo. O Foucault é um arqueólogo e um genealogista, né? Arqueólogo no sentido Foucaultiano, e não da arqueologia comum, né? Porque ele vai mostrar que essas rupturas não são abruptas como queria, por exemplo, um Bachelard, né? A história do corte epistemológico. A ciência, para ser ciência, tem que fazer um corte epistemológico e criar uma coisa nova, uma coisa original e tal, né? É a epistemologia do Bachelard. E o Foucault se criou nessa tradição do Bachelard, do Canguilhem, etc. Mas ele não vai por essa via de cortes, de rupturas abruptas, né? Existe uma movimentação que primeiro ele chamou de episteme, depois ele chamou de solo arqueológico, arqueogenealógico, né? Quer dizer, existe uma série de movimentações históricas, discursivas, políticas, econômicas, etc., que vão permitindo o surgimento de determinadas práticas e saberes, né? E a ciência não foi por acaso, né? Então, o Lacan sabia disso, né? E, por exemplo, ontem a gente estava conversando sobre isso, como o Lacan vai explicar que o cristianismo é condição de possibilidade da ciência, pelo menos por dois motivos. Primeiro, o monoteísmo judaico, que cria um Deus que está no campo do real, não é? Que é uma novidade, porque até então os deuses estavam aí no imaginário social, inclusive no imaginário público, mas lembre-se que o Deus judeu é um Deus que não pode ser nomeado, não é? Portanto, o que não pode ser nomeado é do campo do real, não é? E depois isso cria exatamente um lugar de exclusão, quer dizer, um real, não é? De maneira que o real ele tem uma certa racionalidade, não é? Cria um lugar de exceção à operatividade simbólica, né? Quer dizer, o Deus monoteísta, judaico-cristão, ele nunca esteve no jogo, dentro do jogo, né? Ele é uma exceção. A não ser com Cristo, que aí já não é mais judeu, né? Bom, Cristo era judeu, mas não, o cristianismo se tornou outra coisa, né? O cristianismo era uma seita judia, né? Depois se tornou o cristianismo. Culpa de São Paulo, né? Porque foi São Paulo que disse, olha, quando São Paulo disse, olha, não precisa ser circuncisado, né? Qualquer um pode ser cristão, aí o cristianismo fez a festa, né? Porque aí não era só para judeu, era para todo mundo. A culpa é de São Paulo, né? Bom, me perdi, falar de São Paulo. Ah, sim. É porque tudo isso, pode parecer um desvio um pouco longo, mas porque tudo isso tem a ver com um ponto fundamental da nossa discussão, que é de como se trata discursivamente o real. Sim, exceto porque é diferente do Deus judeu, porque o Deus judeu era um inominável, você não tinha um nome para ele, você não tinha uma personificação, não é?
era uma entidade incorpórea e inominável, não é? Que é o Deus judeu, que é assim até hoje, né? E por isso que os judeus não aceitam Cristo, né? Porque Cristo se encarna, não é? É um Deus encarnado, é um Deus que, diferentemente dos outros deuses, ele se encarna para ser assassinado, né? A gente já falou disso no primeiro encontro, né? Mas isso cria uma coisa importante para o mundo cristão, né? E daí porque o cristianismo é condição de possibilidade da ciência. Porque, por exemplo, no momento em que Cristo se encarna e se humaniza, não é? Você vai ter Cristo, um personagem como Cristo que vai ter um duplo corpo. Não é? Isso também é Lacan e o Kojève, seguindo o Kojève, que era o mestre dele da filosofia, né, dos hegelianos, etc. E que no momento em que você tem um duplo corpo, você tem um corpo sagrado e um corpo humano, não é? O que quer dizer que o corpo humano não é o mesmo sagrado. E que por isso mesmo você pode, por exemplo, estudar esse corpo que não é sagrado, não é? Faz-se uma diferenciação. Pois não, isso é hora de vocês chegarem. Chegando atrasado. Então, por exemplo, nós só podemos estudar o corpo, anatomicamente, inclusive, o real do corpo, a partir dessa distinção, né? Porque enquanto o corpo... E ainda assim, tivemos que demorar um pouquinho para poder aceitar isso, né? Porque, vocês lembram, o Descartes, por exemplo, tinha que ficar roubando cadáver para poder estudar, e etc. E os médicos, de maneira geral, porque o corpo era sagrado, né? Bom, hoje essa borda sagrada do corpo, se não se perdeu totalmente, está quase lá, né? Quase se perdendo, porque ela hoje a borda é imaginária, muito mais imaginária do que simbólica, do que desse incorpóreo do sagrado, não é? Tanto é que eu já comentei com vocês de que essas interdições corpóreas, elas não são mais propriamente simbólico-religiosas, elas são médico-imaginárias, não é? Por exemplo, você não pode comer muito, não é por causa da gula, como pecado, não é? Dos 7 pecados capitais, mas é para você ficar com o corpo sarado, com a imagem do corpo, não é? Enfim, tem uma diferença aí, tem uma torção aí exatamente no tratamento do real do corpo, não é? E inclusive da moral, né? É uma moral médica, não é mais uma moral religiosa. Não deixa de ser moral, não, porque é normativa. Mas não é mais, observem que é uma coisa que a gente já falou, mas vai falar hoje também, é a diferença entre a lei e a norma, ou entre o imaginário e o simbólico, porque a norma médica não é a mesma coisa que a moral religiosa. A moral religiosa se referia a uma lei paterna, não é? A uma proibição dos excessos dirigido à lei simbólico-paterna. A norma imaginária médica, de você ter um corpinho, uma imagem, não é? Ela não se refere mais a esse personagem simbólico, não é? Ou a um valor simbólico qualquer, mesmo que seja a saúde. Bem que a saúde, a gente pode até pensar aí o que é que a gente chama de saúde, mas é sempre a uma certa normatização imaginária do corpo, que a imagem do corpo tem que ser aquela, não é, que o mercado, que a biopolítica, a medicina e o discurso médico, que é o discurso dominante hoje em dia, impõem na cultura, como ideal cultural. É um ideal narcísico, é um ideal imaginário narcísico. Não é mais o ideal simbólico religioso. Por mais superegóico que fosse, ainda assim, não é, fazia uma referência, as dimensões são diferentes. Mas você percebe que, por exemplo, para falar do lugar do pai, por exemplo, você percebe que é uma retificação imaginária do corpo sem nenhuma referência ao pai. É como se você pudesse... Não, nós podemos normatizar o corpo apenas pela racionalidade médica do corpo.
não é mais uma interdição paterna, que a gula era, por exemplo, né? A gula não, a gula já era o pecado, né? Que havia uma interdição a esse excesso alimentar, que era uma dietética, não é? Uma ética e uma dietética religiosa. Não é? Quer dizer, você percebe que, nesse caso, é como se o pai tivesse sido dispensado. Não é? Não é mais essa figura desse outro, se quiser, desse grande outro, que está lá fazendo algum tipo de intervenção no sujeito. A normatização, porque isso vai acontecer com a lei também, eu vou falar nisso, que é a normatização universitária da lei, que o Foucault também descreve e o Lacan falam disso. Né? Não é mais a lei não se sustenta mais em valores simbólico-religiosos, soberanos, por exemplo, como era. Né? Mesmo os valores modernos franceses, né, igualdade, liberdade e fraternidade, eles ainda aí aparecem numa dimensão simbólica, porque são incorpóreos, não é? De alguma maneira. São valores que não existem rigorosamente, eles, propriamente. Né? Eles são incorpóreos nesse sentido, eles não existem. O que é igualdade é uma coisa, é mais ou menos a ideia platônica. Né? Ele não existe. Ele é um incorpóreo que engloba aí uma ideia, um valor e que produz determinadas práticas, né? De igualdade, liberdade e fraternidade, né? Por exemplo. Mas a maneira como isso vai ser feito, né? Porque a modernidade implica nisso, é como se nós tivéssemos dito, olha, nós não precisamos mais do pai, nós somos racionais, então nós não precisamos mais do soberano nem do pai, nós podemos fazer isso racionalmente, isso inclusive no campo da política. Não é? A Revolução Francesa foi isso, o fim dos soberanos e a possibilidade de nós fazermos um laço social sem a ingerência do pai. Né? Nós somos racionais, fazemos aqui como é que o Rousseau dizia, um contrato social, não é? Democrático, racional, não é? E vamos adiante, né? Fazemos isso. Não é? Então não é exatamente a mesma coisa, tem uma diferença discursiva e topológica, inclusive, aí, né?